Olá, olá, novamente. Aqui estou. Boa noite. Vamos começar agora a segunda parte da live. Eu, Fez Clarice, com a Iris de Franco. Boa noite, boa noite. Vamos continuar aí. Tô só esperando a Iris entrar. Gente, chame o resto do pessoal. Gente, não esqueça que hoje é o primeiro dia, né, das lives, do Festival das Lives. As lives vão acontecer toda sexta-feira, às 19 horas, no canal do Instagram dos respectivos coletivos. Eu vou aqui aproveitar enquanto a Iris não está entrando para divulgar os próximos que serão. Hoje foi a nossa, né, de dança e sexualidade. Dia 23/10 teremos gênero e dança com o coletivo Forró das Bonitas. Dia 30/10, padrões estéticos na dança com forró sem assédio. Dia 6/11, feminismo na prática com o coletivo O Segundo Forró. Dia 13/11, assédio na dança com o coletivo Damas no Forró. E dia 20/11, o papel dos homens no feminismo, com o coletivo Poderosas do Forró. Não percam, gente, é uma iniciativa muito importante, tá? Pra gente debater assuntos relacionados ao feminismo, à dança, coisas que um espaço muito importante para as mulheres, principalmente, para que a gente possa fazer um forró mais igualitário. Beleza? Esperando a Iris entrar. Tá tudo bem de som, gente? De novo? Eu sempre fico na dúvida, achando que. Iris, cadê você? Obrigada. Gente, podem fazer perguntas, tá? Aproveitem essa segunda etapa aí da nossa live. A gente tem. Cadê a parceira, mano? Me abandonou. Cadê você, Iris? Olá, olá. Ensinar pra vocês. Ah, é boa. Aproveita e fala um pouquinho do Mulheres que Conduzem. Gente, uma longa história, né? O Mulheres que Conduzem é um coletivo formado por mim, Fez Clarice e a Iris. Vocês devem conhecer mais a Iris, porque ela é mais amostrada do que eu. Brincadeira. Eu só falo isso quando ela não tá na live, pra ela não poder responder. Então, e a gente surgiu como de uma forma não muito 2014, foi quando a gente começou a treinar a condução no forró. Nem eu, nem a Iris éramos professoras, mas a gente tinha muito interesse em treinar a condução porque a gente não tinha isso muito forte, né, nos espaços. Não eram espaços tão tranquilos. Então a gente começou a treinar por conta, com a ajuda de alguns professores. E aí o negócio foi tomando uma proporção assim tão grande e foi tomando outros caminhos, né? E acabou virando Mulheres que Conduzem. Ele não é um espaço só de aulas, ele também é um espaço de aula, ele é uma escola, ensina as pessoas a dançarem, principalmente forró, tem outros ritmos também. É... Aí ele desapareceu. Ele também foi, como eu disse, né, foi tomando outras proporções e outros caminhos. E hoje ele é um coletivo que busca incentivar as mulheres
Oiê! Voltando, gente. Tive problemas aqui com a internet. Tô falando um pouquinho do Mulheres, né? Legal, É um pode continuar. coletivo feminista que busca dar mais visão ao trabalho de mulheres, não só aos nossos trabalhos, mas trabalho de outras mulheres também, para que a gente possa significar os valores também, né? Mostrar que as mulheres também são totalmente capazes de ensinar, de aprender, de fazer parte dessa cena de dança. E não precisa ser de uma forma hierarquizada, pode ser de uma forma igualitária, que as mulheres tenham acesso às oportunidades, não só de trabalho, mas também de aprendizado, né? Que é uma coisa que sinto que ainda não é 100% garantida, assim. Então é isso, mas o coletivo ele tá toda hora mudando, né? A gente, como a gente muda também nossa visão de dança, então ele tá toda hora se transformando. Mas o que é mais valioso mesmo é essa parceria que eu tenho com a Iris, que a gente consegue conversar, mesmo brigando. A gente ainda consegue, sei lá, ressignificar as coisas, né? Não gosto dessa palavra porque ela está sendo usada tanto agora, mas. Mas é isso, gente. Bom, vamos continuar então, né? A live que a gente começou a primeira parte, essa é a segunda, sobre dança e sexualidade. Com você, Iris. Então, para quem não assistiu a primeira parte, eu vou só relembrar que sexualidade não é o ato sexual em si, né? A gente está falando de uma gama grande aí de chama da vida, de energia vital, a gente está falando de troca energética entre as pessoas, né? De criatividade, energia de criação. Então, de expressão do prazer. Então, a sexualidade é muito ampla, a gente não está falando do ato sexual em si. A gente parou aí com algumas perguntas importantes dentro do forró, que tem a ver com a questão do assédio e tal. Então, quem não assistiu, assiste a outra parte para entender um pouco do que estava acontecendo. Eu vou dar prosseguimento aqui. A gente tem na nossa sociedade patriarcal aí, e com herança iluminista, uma repressão do corpo muito grande, como eu falei anteriormente, né? E a gente associa, relega ao corpo aí questões só da sexualidade, quase que só, né? Pouca coisa a mais. Ele fica assim em segundo plano e muito reprimido. E assim, quando a gente pensa em corpo, associa a sexualidade logo em seguida. E a sexualidade para a nossa sociedade é uma coisa maldita, que deve ser vivida em segredo, deve ser controlada e reprimida. E a gente leva isso para as pistas de dança. Só que a gente chega no forró e encontra um ambiente acolhedor, em que as pessoas se tocam muito mais do que a Fernanda já está fazendo as objeções, daqui a pouco ela vai falar. Fala As aí, né? pessoas se tocam muito mais, né? Tocam pele com pele, dançam muito próximas. A gente em São Paulo, por exemplo, eu e a Fernanda falamos de São Paulo. Quando a gente está no metrô e encosta em alguém, no ônibus encosta em alguém, a gente pede desculpas. Aí eu chego na aula de forró e na balada, eu tenho que abraçar a pessoa de corpo inteiro, encosta a barriga, encosta a perna, encosta a cabeça, dá um cheiro no cangote e acha que está normal, né? Não as pessoas, muita gente se assusta, porque a gente tem uma liberdade maior com o corpo e, portanto, com a vivência da sexualidade do que em outros lugares. Só que isso é bom e ruim, porque ao mesmo tempo que isso facilita as nossas transformações interiores, a nossa vivência desse corpo reprimido e o nosso contato com essa integração do corpo, da mente e da alma, que eu já havia falado anteriormente, essa vivência do sagrado, né, de trazer a arte em conexão com a vida, a gente tem uma situação muito à flor da pele, que a sociedade não está acostumada, e a gente tem uma sociedade machista, que está acostumada com assédio,
e está acostumada a validar assédio e violência contra a mulher, e aí você tem duas pessoas dançando colado. E aí? Então, assim, é bom por um lado, porque a gente vive melhor, pode viver com melhor qualidade as questões do corpo, pode ressignificar de forma positiva esse corpo, mas também é muito ruim, porque a gente fica mais exposto, sim, à violência contra a mulher. Não sei o que você acha, Fê. Vou até falar também a questão aqui da Renata, que ela falou, você acha que o forró, por ser uma dança tão próxima, assim, permitiu que fosse um terreno fértil para pervertidos? No sentido, acho que ela quis dizer no sentido das pessoas terem mais facilidade de chegar no outro, né? De estar no espaço do outro. Então, de certa forma, o forró facilitaria algum tipo de aproximação não tão bacana, né? Vamos dizer assim, eu já tô abraçada na pessoa, já tô colado nela, então tentar qualquer coisa ali seria fácil. Não preciso, diferente, por exemplo, de eu estar num bar que eu não conheço ninguém. Como é que eu vou chegar numa pessoa X ali que eu achei interessante? A dança, ela permite isso, né? De certa forma, assim, eu chegar numa pessoa do nada que eu não conheço, que eu não tenho relação nenhuma, e de repente poder assediar ela de uma forma mais, sei lá, até protegida mesmo, né? Por essa questão de não, o forró é assim mesmo, as pessoas assediam mesmo, é normal. Então, de certa forma, de ser um espaço também para os pervertidos se realizarem. Pervertidos no sentido ruim, não no sentido de os dois são pervertidos. Olha, eu acho que, na verdade, o baile, ele é muito parecido com a vida, né? Só que o baile de forró, no baile de forró as coisas acontecem de maneira menos velada, às vezes, do que aconteceria, sei lá, numa empresa ou num bar, porque tem esse contato com o corpo, mas porque a cultura forrozeira talvez seja essa de estar mais aberto mesmo, de ser mais aberto, das pessoas estarem mais relaxadas, num ambiente mais casual, mais despojado e tal. Eu não acho que na sociedade, em outros ambientes, seja diferente, não. Nesse sentido, acho que a gente tem a mesma quantidade de assédio, eu acho que as situações se replicam com uma roupagem diferente. Aí é que tá. Então, não é que no forró vai ter mais pervertido. Os mesmos pervertidos que estavam lá fora estão no forró. É uma amostra da sociedade aquilo ali. Até porque tem gente que vai no forró, que vai no samba, que vai no rock, que vai na tecneira. Então, eu não acho não que o forró seja pior do que outros lugares. Eu acho que talvez se a expressão da sexualidade e aí, consequentemente, dessa violência contra a mulher e do assédio se dê de forma diferente. E tem uma outra pergunta aqui que eu acho bem interessante. Qual é a relação da dança e da sexualidade com a monogamia, assim? Se você acha que ela vai em algum sentido, porque é muito comum hoje em dia a gente ver, quem não conhece, né, a história dos casais. Vamos contar a história dos casais, gente. Você tá lá, solteira, aí você conhece alguém no forró, aí você começa a namorar essa pessoa, que também é forrozeira, e você some do forró. Aí passa um tempo e tal, você namora a pessoa, aí você volta pro forró e todo mundo já sabe que você terminou com aquela pessoa, porque antes você não tava vindo. Então tem uma relação assim do tipo é, a dança com uma certa monogamia, assim, do tipo, eu não posso variar quando eu estou num relacionamento sério, sério, né? Eu não posso ir num baile e curtir geral, assim, eu tenho que dançar mais com, sei lá, pessoas pré-estabelecidas, meu parceiro, minha parceira, e mais meia dúzia de pessoas que eu confio. E quando eu tô solteira, eu boto pra fuder e danço com todo mundo e não sei o quê. Então, por que que as pessoas diferenciam tanto essas duas realidades? Elas não podem ser mais parecidas, assim? Você acha que tem uma relação também com a monogamia? Olha, eu acho que o forró é um ambiente, o forró que a gente vive, que eu chamo de forró urbano,
é um ambiente um pouco mais permissivo nesse sentido do que outros, mas ainda carrega esse estigma e esses estigmas da sociedade monogâmica. Por que eu falo mais permissivo? Porque a gente dança todo mundo com todo mundo. Se a gente pegar uma festa tradicional em algumas comunidades na periferia ou em alguns lugares no Nordeste, o casal só dança entre o casal. Ou dança entre a família, eles não dançam com desconhecidos. O ambiente de forró que a gente vive possibilita essa dança com um desconhecido sem que se julgue. Mas ainda existe, sim, os ciúmes. Existem alguns casais que têm ciúmes, que acabam saindo do forró quando estão juntos, ou que só dançam entre eles quando é shot. Isso eu acho que varia de casal para casal, mas eu acho que o forró ainda é um ambiente que se consegue dançar com desconhecidos, não só entre casais. Então, eu posso estar em casal e dançar com outras pessoas, com solteiros, e que tudo bem. Isso é validado como estando ok, né? Uhum. Beleza. O que Não, eu era só. acho, assim, eu acho que sim, que principalmente quando uma mulher está casada no forró, ou está comprometida no forró, ela tem muito mais estigma do que um homem, assim como na sociedade em geral. Então, muitas vezes acontecem situações que eu acho bastante machistas, de um outro homem vir perguntar para a mulher que está comprometida se, eu posso dançar com a tua mulher, né? Sendo que, na minha opinião, ela que deveria saber se ela quer dançar ou não, se ela pode dançar ou não. O companheiro dela não tem nada a ver com isso. E se Aqui tiver a ver com isso, ela vai discutir com o companheiro. A terceira pessoa não tem nada a ver com isso, né? Mas muitos casais não sentem que isso é uma questão de respeito. Que é respeito perguntar para o par se pode dançar. E o contrário também acontece, da mulher perguntar para outra mulher, posso dançar com seu companheiro? Né? Então, acho que essas situações machistas ainda acontecem. E eu acho que a mulher fica muito estigmatizada quando ela vai acompanhada no forró, quando ela está comprometida. E então muitas pessoas deixam de dançar com ela porque ela não está disponível. Então a dança passa a ter um caráter só de dança e deixa de ter o caráter de dança e também de um possível flerte, porque muita gente sim ainda vai no forró para flertar. O forró, assim, é um ambiente como qualquer outro. Tem gente que vai para flertar, tem gente que vai só para dançar, tem gente que bebe só água, tem gente que bebe só cerveja, tem gente que se droga, tem gente que não se droga. É uma amostra da sociedade, gente. Então tem gente de todo tipo, tem gente legal, tem gente não tão legal, tem gente que assedia, tem gente que não. Então, não dá para generalizar, né? Falar que no forró é todo mundo depravado, ou no forró é todo mundo puritano. Não. O que eu acho que acontece é assim, mesmo uma mulher solteira, ainda no forró, ainda que o forró seja um ambiente mais permissivo, e mais tudo bem, a gente está ali, um sai com o outro, todo mundo fica e tal, e não tem tanto problema. Tem problema sim para a mulher. As mulheres fazem, quando querem sair com alguém, elas fazem isso às escondidas ainda, né? E ainda existe essa cultura do homem contar que saí com fulana, ciclana e ciclana, peguei, não sei o quê. E da mulher, quando quer sair com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, fazer isso escondido. Então, existe a perpetuação dessa cultura machista dentro do forró. Eu acho que isso tem que acabar, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente não quer ser assediada e sofrer violência, quando existe um flerte de forma natural, respeitoso e educado, ou do homem para a mulher ou da mulher para o homem, existe o aceite dos dois, por que não? A mulher está livre aí, se ela quiser sair com 10 na mesma noite, é problema dela, não tem que ser julgada por isso. Então, eu acho que ainda existe essa questão aí para ser resolvida. O que você acha, Fê? Não, total acordo. Eu tô até com medo de ficar repetitivo, assim, porque eu tô concordando muito com a Iris hoje, não sei o que tá acontecendo. Eu queria só complementar, porque senão eu vou esquecer rapidinho.
É que assim, muita gente Uhum. fora do forró, e tem gente que está assistindo a live, acha que o forró é um lugar, ai, de depravados, que as pessoas vão para se pegar, né? Tem gente que tem esse imaginário. E eu queria dizer que não, que o forró é isso que eu falei, é uma amostra da sociedade como qualquer outro lugar. Então tem gente que vai só para dançar, tem gente que vai para se pegar, tem cara que vai para assediar e para ser violento, para exercer seu poder de macho. É uma amostra da sociedade, gente. Então tem gente legal, tem gente que não é legal e as pessoas estão lá por motivos diferentes. Tem gente que vai só para socializar, que vai lá tomar cerveja e conversar com os amigos, tá? Então eu não quero espantar as pessoas que estão de fora assistindo a live. Falando, nossa, o forró é um ambiente que é todo mundo louco, todo mundo se pega, é todo mundo assediado. Não, o forró é um ambiente acolhedor, é um ambiente que muita gente vai para dançar, muita gente vai para conversar e que está tudo bem, né? Que isso acontece, você pode ir lá só para isso. Sim. Só fazer um adendo, diz que eu não acho o forró um espaço tão acolhedor assim como as pessoas geralmente falam. Eu acho que ele é acolhedor em relação a outros ritmos, né? Muita gente fala, baile de não sei o que, de tango, as pessoas ficam intimidadas e tal, e não sei o que. Mas em relação ao ambiente, como você mesmo diz, né? Como por ser um reflexo, né, da sociedade, ele também é muito homofóbico, racista e gordofóbico também, Etarista, como a gente já falou em outras lives, né? E às vezes esse acolhedor tem muito a ver com a forma como o que você é, né? O que você representa. Eu sou uma pessoa branca, eu tenho privilégios num baile, por exemplo, né? Diferente de uma das minhas amigas negras, por exemplo. Com relação a um baile que ninguém conhece ninguém, assim, provavelmente eu seria mais chamada para dançar, mesmo gostando mais de conduzir, de repente. Então, tudo está relacionado, assim, a gente tem que ver que ainda é um baile não muito acolhedor nesse sentido de cadê o público LGBT? Por que, que as pessoas, eu tenho certeza absoluta que as pessoas amam dançar forró. Gostariam de frequentar os bailes, assim, de forma em peso, né? Chegar de bonde, como diz a amiga nossa. Mas ainda assim, existe. Chega um casal gay, por exemplo, de homens dançando no baile. Eles viram o centro da atenção só porque estão dançando. Por que isso, né? Eu não acho que isso seja uma coisa acolhedora, sinceramente. Ou então, de repente, um homem chama outro homem desconhecido para dançar, ele já vai pensar, vixe, isso daí. É engraçado pensar, né, quando a gente faz um convite de dança e a pessoa pensa que ela tá dando em cima de você. Não sei de onde as pessoas tiram essa referência, né? Tipo, elas já associam direto, né? Não, você tá me convidando para dançar é porque ele quer me pegar, né? Então, é um âmbito muito misturado, né, ainda, essa questão do desejo sexual com a vontade de dançar, como se eu estivesse dançando, eu estivesse exercendo o meu desejo sexual com aquela pessoa ali, ou começando pelo menos a exercer. Então é muito confuso para algumas pessoas, por isso que muita gente associa a profissão de dançarina com prostituta. Nada contra, tá, gente? Mas associam diretamente a profissão da dança com a atividade do sexo, né? Como se corpo e transar e dançar é quase a mesma coisa. E eu acho que elas se cruzam muito, mas é isso, né? Tudo depende muito dos limites e do. Nem sei porque que eu vim parar aqui, meu Deus, me socorre. olha, a Varrete lá de Floripa está dizendo que o ambiente do forró é acolhedor com quem está dentro da norma, assim Sim. como o resto da sociedade, né? E eu acho que assim ele se tornou mais acolhedor para mim depois que eu virei professora, por exemplo, do que antes. Porque as pessoas te reconhecem como uma referência, então vira um ambiente mais acolhedor. Quando eu falo que o forró é um ambiente acolhedor, realmente é em relação a outros ambientes, né? Uhum. Que eu já frequentei, não só de dança de salão ou de bar, eu me sinto mais acolhida. Mas ele sim é um lugar etarista, é um lugar gordofóbico, heteronormativo e etc. Né? Eu acho que racista replica, assim como outros lugares. O que eu acho importante, que eu queria voltar, porque senão eu vou esquecer, gente. É um link distante, mas é um link.
Queria falar um pouquinho sobre a naturalização dos nossos corpos. A gente tem, principalmente no Brasil, uma cultura da sexualização do corpo. Então, tudo que é ligado ao corpo, a gente já pensa em sexo e o corpo é muito exposto no Brasil, né? E a gente tem muitos exemplos das novelas brasileiras que tem muito esse apelo sexual. E quando não são as novelas, a gente tem a indústria pornográfica que tem a mulher aí, tem o sexo de forma violenta, tratando a mulher de forma violenta. Então a gente tem cenas de mulher com a cabeça na privada, né, que replica, a indústria pornográfica replica muito machismo. As novelas brasileiras replicam. Oi? Mulheres sofrendo estupros como um filme de pornográfico, assim. Exato. A gente tem ou essa sexualização máxima do corpo e sexo visto com caras e bocas e muita performance, ou uma imagem do sexo hollywoodiana, romântica, cheia de pétalas de rosas, e que, ai, que lindo, vou fazer sexo com meu amor. Então, a visão da nossa sociedade sobre o sexo e sobre a sexualidade, aí eu estou distinguindo porque eu já expliquei bastante sobre isso, é bastante complicada porque a gente não tem uma visão do corpo como natural, né? A gente e não tem uma visão do sexo como sendo natural, como sendo um instinto natural. É um instinto que deve ser reprimido, ou deve ser performatizado, ou romantizado, idealizado. E eu acho sim que as pistas de dança são um lugar para a gente viver esse corpo com mais naturalidade, tocar o outro com respeito. É um lugar que a gente pode começar a pensar, a refletir sobre isso e replicar esses padrões de evolução aí nas nossas aulas de dança, nos nossos bailes. É um lugar que permite que a gente acesse o corpo do outro e faça essa troca com o outro energética de forma mais respeitosa e mais natural, sem precisar acessar esses padrões esquisitos da nossa sociedade patriarcal. Uhum. E isso, é claro que é devolvido para a sociedade. Quando a gente acessa essa transformação pessoal, que, poxa, eu respeito o meu corpo, adoro o meu corpo do jeito que ele é, e ele pode dançar e se expressar do jeito que ele é, né? A gente devolve isso para a sociedade, seja do jeito que você quiser, com o corpo que você quiser, performe a sua sexualidade como você quiser, transite, não esteja nas polaridades, né? E viva o sexo de forma mais natural. A gente está devolvendo isso para a sociedade. Então, acho importante a gente refletir sobre esses assuntos e não fugir deles, né? Como muitos alunos fogem quando eu começo a falar disso nas aulas. Porque não é um tema delicado, né? Porque toca na ferida de muitas pessoas, na nossa também. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu entendo que às vezes parece uma questão moralista, né? Do sentido do certo e errado e tal, mas o sexo ele é visto como ele é um tabu. E eu não consigo separar a história desse tabu com a história da misoginia, né? De quando a gente começou a separar as coisas lá atrás, né? Homem, mulher, divisão de papéis, etc. Na mesma medida que começou a surgir essa repulsa, né? Essa repulsa ao feminino, porque ele é o desconhecido, porque essa necessidade, inclusive, de controlar, e não só de controlar, de subjugar, de colocar ele abaixo do masculino. Então, a misoginia está ligada, atrelada à nossa história da sexualidade. Hoje, recentemente, né, debate agora, tirando sarro, que não, agora os homens estão achando clitóris, né, estão sabendo onde, sabem agora a história do corpo está sendo mais investigada, a história das mulheres e tal, mas ainda tem ainda no sentido de provar uma masculinidade. Olha só, eu sou homem porque eu faço ela gozar, né? Não porque eu sou a favor de que as pessoas gozem, mas porque eu tenho essa também como uma ferramenta de potência, sabe? No sentido de autoafirmação.
Então as coisas vêm misturadas, né, com a nossa realidade. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando um passinho de cada vez, mas eu ainda acho que está tudo muito misturado. E tem essa história do. Eu vejo muito postagem de mulheres falando do empoderamento, né, do corpo, e que nós somos lindas e somos gostosas e nos amamos, independente de ter um corpo padrão ou não. E eu acho isso super importante, para que as pessoas tenham boas referências de si mesmo, né? Isso infringe diretamente na sexualidade das pessoas. Não tem como você exercer uma sexualidade plena ou uma dança plena se você não gosta do seu próprio corpo, né? Fica como se fosse uma trava mesmo, um bloqueio. Mas ter uma boa concepção de si, do próprio corpo, ainda não é empoderar-se, na minha concepção, porque a gente tem um processo coletivo, né, de mulheres e realidades muito diferentes de mulheres, né, nesse mundo. E às vezes o que pode parecer uma grande revolução para um grupo, para outro nem tanto. Então, eu acho que ele faz sentido quando todas as mulheres puderem, né? Quando for uma coisa assim que a gente nem vai precisar pensar mais sobre isso. Não vai ser mais uma questão a sexualidade, o corpo. Não... A gente espera que um dia não seja uma questão que as pessoas fiquem debatendo. Corpo gordo, corpo magro, que como tem que ser, qual o corpo que merece ser amado, qual o corpo que merece gozar. A gente não vai debater mais isso. Assim esperamos, né? Mas enquanto a gente está aqui batendo nessas teclas, tendo que mostrar que sim, as pessoas são diferentes, sim, as pessoas têm padrões diversos, e isso não deveria, né, colocar elas num patamar hierárquico assim de escolha. Então, muitas questões. Eu penso, eu tenho uma certa questão assim com essa palavra do empoderamento. Eu acho que ela é vista muito como uma questão só física, né, de beleza, mas não necessariamente dá poder à mulher, né? Porque vou sair na rua, vou ser assediada. Vamos supor, eu me acho linda, me acho maravilhosa, me acho competente, capaz, mas aí eu saio na rua, eu sou assediada por alguém, sei lá. Eu vou disputar uma vaga de emprego e talvez, né, eu não receba uma credibilidade. Então, tudo está atrelado, né? Essa questão. De certa forma, o que adianta eu ter essa concepção sobre mim mesma positiva se o universo que eu frequento não pensa da mesma forma, não vê as mulheres dessa forma, né? Então, é uma conquista coletiva, assim. Eu acredito, né? Não é só uma questão individual. Por isso que eu sempre penso um pouquinho nessa. Não sei o que vocês acham, gente. Pode falar aí sobre empoderamento feminino. Que eu fico muito pensando mesmo. Eu queria agradecer aqui ao Ed por ter entrado, o pessoal que está assistindo, a Miriam, da Argentina, a Sheila Santos, a Dayara que mandou perguntas, a Yara que mandou pergunta, a Vanessa de Floripa, a Érica Coelho, do Poderosas no Forró, a Paula Bertolucci, que está por aí, a Maíra, a Clau Ferreira, que também está por aí. Muita gente que entrou aí na live, que acompanhou a gente. Obrigada, gente. A gente precisa desse apoio aí para que essas questões sejam refletidas, né? E quem quiser comentar, depois a gente vai subir a live. Se quiserem comentar, mandar para a gente dúvidas, questões, quiserem mais referências aí bibliográficas. Eu não citei muita gente aqui na live porque era uma conversa mais informal. E um bate-bola aí com a Fê, mas se precisarem, a gente está por aí. E eu acho que é isso, Fê. Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Eu não sei você aí, acho que por mim tá suficiente. Não, gente, eu acho que é isso. Desculpa aí se a gente falou muito, tá? A ideia também era eu entrevistar a Iris também, porque ela tá sempre entrevistando as pessoas, né? Eu acho que ela tem muita coisa legal para falar e eu acho legal ela falar como mais uma entrevistada. Tudo bem que eu falei pra caramba, né? E também divulgar os próximos eventos. Desculpa se a gente está sendo repetitiva, mas eu acho importante tem o flyer e tal, mas eu acho legal deixar gravado até como registro de que estão acontecendo lives assim no ano de 2020, o ano
Que ano, né, minha gente? Mas eu acho legal esse espaço da gente poder estar conversando com coletivos mesmo. Coletivos estão se formando, coletivos feministas de forró. Isso daí não é pouca coisa, gente. É muito importante ter esse espaço para que principalmente as mulheres, né, possam conversar sobre suas questões que são mais específicas. E é isso, né? A ideia é que ele cresça cada vez mais e tome proporções que a gente não consiga nem controlar para falar, né? Então vamos lembrar as próximas. Agradecer também a Amanda Ferrari, por tomar nessa iniciativa de unir os coletivos. Então, dia 23/10, Gênero e Dança, com o coletivo Forró das Bonitas. Dia 30/10, Padrões Estéticos na Dança, com o coletivo Forró Sem Assédio. Dia 6/11, Feminismo na Prática, com o coletivo Segundo Forró. Dia 13/11, Assédio na Dança, com o coletivo Damas do Forró. E dia 20/11, Papel do Homem no Feminismo, com o coletivo Poderosos do Forró. Gente, é isso. Quero agradecer a Iris também por me aguentar, né? Obrigada, gente. Obrigada, Fê, minha parceira que está por aqui. Obrigada aos coletivos de incluírem a gente, de estarem juntos, e os coletivos que quiserem participar. Mais para frente, a Amanda vai incluir outros coletivos. A ideia é que esse movimento cresça. Esse é o primeiro festival de lives dos coletivos de forró do Brasil feministas. Obrigadão, gente. Um abraço forrozeiro em vocês. Um abraço, Fê. Morrendo de saudade. Beijo. Até mais. É.